Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje a voz está um pouquinho melhor, né, do que ontem. Mas nós vamos continuar com o nosso propósito de lives diárias durante esse mês de maio ao meio-dia. Bom, pessoal, vamos lá. Dentro dessa ideia que nós estamos gerando aqui, de definição do que vem a ser os dons, dentro dessa ideia de formação, da identificação daquilo que nós carregamos da parte de Deus, hoje eu quero começar a falar de um tema também que tem tudo a ver. Nós vamos falar basicamente do quê? Quem já conheceu pessoas que de alguma forma ele deseja que os outros sejam iguais a ele? Talvez você que está aqui na live, você pode ser assim. Você olha e você diz, nossa, mas eu queria que fulano fizesse o que eu faço. E isso é um grande problema, por exemplo, quando se trata de casamentos, porque às vezes o esposo quer que a esposa seja como ele, faça as coisas que ele faz, pense igual. E às vezes o marido quer que a esposa seja como ele, faça as coisas iguais, tenha o mesmo pensamento. Porém, isso é algo impossível, naturalmente falando. Naturalmente falando é algo quase que impossível de ocorrer. Irmã Edith diz, eu sou assim. Queridos, eu ainda estou recuperando de um problema na garganta, então desculpa aí se eu começar a tossir em alguns momentos, tá? Estou me esforçando aqui para a gente dar continuidade à live, para não quebrar o nosso ritmo, mas a gente ainda está recuperando. Bruno, você consegue uma água para mim, por favor? Então, queridos, às vezes a gente é assim, como a nossa irmã mencionou, a gente deseja que as pessoas façam as coisas do nosso jeito, sejam como nós somos, mas na verdade, se tratando de dons espirituais, uma das coisas mais bonitas que tem no corpo de Cristo é a diversidade. Então, quando a Bíblia fala de dons espirituais, ela está mencionando, ela usa como exemplo o contexto do corpo humano. Então a minha pergunta para você é, preste bem atenção nisso, a minha pergunta para você é, todo o seu corpo é formado só por mãos? Todo o seu corpo é formado só por pés? Todo o seu corpo é formado só por orelha? Tem orelha em todas as partes do seu corpo? Todo o nosso corpo, ele não é formado só por um membro. Então, quando você olha para o seu corpo, você vê vários órgãos com funções diferentes, formando um só corpo. Vou repetir. Vários órgãos com funções diferentes, formando um só corpo. E esse entendimento, ele precisa ser o quê? Reconhecido e respeitado. Se você é uma pessoa que deseja se mover nos dons espirituais, nos dons ministeriais ou nos dons operacionais, naquilo que Deus te entregou, naquilo que você carrega, você precisa entender o contexto que envolve isso. Você precisa aprender a reconhecer e aprender a respeitar. Por quê? Porque o seu corpo não é formado só de pés, mas todas as partes do seu corpo reconhecem o pé. Quando sua mão precisa pegar algo que não está ao alcance dela, ela precisa reconhecer, o cérebro enviar um comando para os pés vão caminhando e chega ao local aonde aquilo que a mão precisa pegar, ela pega de repente para levar um alimento que a boca precisa mastigar, que o organismo precisa absorver. Então, esse pensamento ele é muito importante, porque às vezes nós queremos que as pessoas sejam como nós. E aí, você quebra a ideia de diversidade e estabelece uma ideia de uniformidade. E quando se trata do corpo de Cristo, o corpo de Cristo ele não é uniforme.
o corpo de Cristo ele é multiforme. Vou repetir isso novamente. A ideia que a gente deve ter é que o corpo de Cristo ele não é uniforme, ou seja, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. O corpo de Cristo ele é multiforme, ou seja, múltiplas funções, uma diversidade de funções, uma diversidade de ações, uma diversidade de habilidades. Então, dentro desse contexto inicial da nossa live de hoje, você precisa simplesmente tirar da sua mente essa ideia de que as pessoas precisam fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser feito. Ou as pessoas precisam ser todas iguais no contexto de função. Não é assim. E nunca será assim. Olhe para o teu corpo mais uma vez e faça uma avaliação. Se no seu corpo houvesse orelhas espalhadas, pensa orelha no lugar do olho, orelha aqui, orelha na boca, orelha no nariz, orelha nas mãos, orelha nos joelhos, nos pés, esse corpo seria uma aberração. Esse corpo seria uma aberração. Então o que a gente precisa entender? Que o meu corpo, dentro de uma ideia orgânica, o meu corpo reconhece, segundo, o meu corpo respeita cada parte que existe nele e ele reconhece e respeita cada parte, reconhece e respeita cada função. Amém? E olha tanto que é interessante, se existe um corpo estranho, se existe um objeto estranho dentro do seu corpo físico, por si só algo vai acontecer para que aquele objeto, para que o seu corpo venha expurgar aquele objeto para fora. Eu me lembro de um amigo meu que sofreu um acidente de carro há muitos anos atrás, e no acidente ele passou por algumas cirurgias. O que aconteceu no acidente daquele amigo meu? Alguns cacos de vidros ficaram dentro da pele dele. Então ele ficou por mais de 10 anos, de tempos em tempos, o corpo dele ia jogando aquele caco de vidro para fora. Então aquela parte que tinha o caco dentro da pele, às vezes misturado com o músculo, começava a inflamar, começava jogando, daqui a pouco o caco estava na pele, quase na parte externa, quase no último tecido. Porque o corpo, quando ele não reconhece uma parte que não pertence, ele não respeita, ele vai jogar para fora. A ausência do reconhecimento nos faz jogar para fora. Talvez até partes. Existe até uma doença, eu não me lembro o nome da doença, que em algum momento ela não consegue, o corpo humano não reconhece a função dos órgãos, e aí por si só o corpo combate o próprio órgão. Se alguém lembrar, pode colocar aí na live o nome da doença. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente está falando sobre a ideia do corpo espiritual de Cristo, quando nós estamos falando dentro de uma ideia, sabe, queridos, de dons, de ministérios, precisa-se existir o reconhecimento e o respeito, e aí você precisará anular aquele pensamento de que no corpo de Cristo todo mundo tem que fazer a mesma coisa, no corpo de Cristo todo mundo tem que ser igual, no corpo de Cristo todo mundo tem que manifestar as mesmas funções. E não é assim. Não é. Nem na sua casa, nem na minha casa é. Aonde talvez tem 2, 3, 4 pessoas, ali já tem uma diversidade de funções. O que falta? Aí a gente pensa que o que vai resolver um problema é quando todo mundo fizer a mesma coisa. Não, o que resolve é quando todos reconhecem o que cada um carrega. E aí eu te digo, você consegue, dentro de um contexto de dons, reconhecer o que alguém carrega? Você consegue reconhecer o que cada parte possui, dado pelo próprio Senhor? Você consegue olhar para alguém que tem um chamado evangelístico e reconhecer que ele é tão somente um evangelista? E parar de achar que ele tem que ser um diácono?
Parar de achar que ele tem que ser um profeta, porque você é profeta, ele também tem que profetizar. Não, ele não é profeta, ele é evangelista. E por ter esse dom, por ter esse chamado, ele vai cumprir a função segundo o que ele é. E aí a gente olha para as pessoas e diz assim, nossa, mas aquela pessoa só quer saber de interceder, só quer saber de cantar, só quer saber de pregar. Mas espera aí, a mão só quer saber de quê? O pé só quer saber de quê? O olho só quer saber de quê? O olho não quer saber de pegar. O olho não quer saber sobre andar. O olho quer saber sobre ver. Porque isso, a função está impregnado ao DNA. A função está impregnado, queridos, vamos dizer assim, ao objetivo pelo qual aquele órgão foi criado. Então, mais do que fazer alguma coisa, nós deveríamos descobrir primeiramente qual a nossa função de uma forma micro. Mas dentro de uma forma macro, nós deveríamos saber qual a função dos nossos irmãos, das pessoas que se relacionam conosco. E dentro dessa função, do reconhecimento dessas funções, a gente gerar um respeito. E entender, não, aquele ali está lá para contribuir. Não precisa querer que ele faça alguma coisa além disso. Aquele ali está lá para interceder e não precisa querer que ele faça alguma coisa fora disso. Aquele ali está lá para ensinar e não precisa querer que ele faça alguma coisa fora disso. Aquele ali está lá para cuidar de crianças e não precisa querer que ele faça alguma coisa fora disso. Aquele ali está lá simplesmente para exercer uma diaconia e não precisa querer que ele faça algo fora disso. Aquele ali está lá para consolar, confortar, dar ânimo e não precisa querer que ele faça algo fora disso. Aí eu te pergunto, se você não consegue respeitar isso talvez no contexto doméstico, você nunca conseguirá respeitar isso no contexto congregacional. E é muito importante essa aula de hoje. Sobre dons e ministérios, é muito importante esse momento, isso que a gente está falando aqui agora. Por que é importante o que nós estamos falando aqui agora, nesse exato momento? Porque o corpo de Cristo, ele é diverso. Por isso que no livro de 1 Coríntios, olha só, capítulo 12, 1 Coríntios 12, o texto diz que há diferentes tipos de dons. No verso 5 diz, há diferentes tipos de ministérios. E no verso 6 diz, há diferentes formas de atuação. A gente não respeita que há diferentes tipos de dons, de ministérios e de atuações. Porque a gente quer entrar num lugar, a gente quer fazer parte de um contexto onde a gente se sente seguro pelo simples fato de olhar e ver que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo fazendo as mesmas coisas. Aí a gente se sente seguro. Que está todo mundo indo, tudo na mesma filinha, fazendo a mesma coisinha, tudo certinho, bonitinho. E aí, queridos, porque quando eu vejo todo mundo fazendo a mesma coisa, a gente tem uma sensação de segurança. A gente sabe exatamente como começar e aonde vai dar. Mas olha o que a Bíblia diz, que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Glória a Deus. Você consegue entender isso? Que o problema não é a diversidade de dons. O problema não é a diversidade de ministérios. E o problema não é a diversidade de funções. Não há problema nas pessoas serem diferentes no tocante às suas funções. O problema é quando o espírito não é o mesmo. Você está entendendo? Não tem problema o seu esposo querer fazer coisas diferentes da esposa, um filho ser diferente do outro filho, um ter uma ideia voltada para a administração, o outro ter uma ideia voltada para a medicina, o outro voltado para direito. Não tem problema cada um ter um encargo diferente, uma ênfase diferente.
O problema é quando dentro do lar a gente nota que tem uma diversidade espiritual. O problema é quando a gente olha e vê que existe uma atuação espiritual diversa. E aí eu quero entrar aqui, você consegue discernir espírito? Você consegue discernir quando há um espírito diferente? Ou você consegue discernir só quando há funções diferentes? E aí para você, o problema é ver as pessoas fazendo coisas diferentes de você. Sendo que na verdade o problema é quando pessoas estão com espírito diferente. Quando eu falo de espírito, é aquele, eu estou falando da essência, eu estou falando da natureza que sustenta o que as pessoas fazem. Porque você pode ter uma função boa, a pessoa pode estar desenvolvendo uma função boa, mas por trás um espírito errado. Por trás do espírito errado. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, quando se trata dos dons ministeriais, a Bíblia fala que há um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. E aí a Bíblia vem e diz, fazei de tudo para manter a unidade do Espírito. Espiritualmente a sua casa está unida. O contexto da diversidade das funções não importa. Deus entrega o que aprouver a cada um. Então se Deus olhou para um e falou assim, esse aqui vai fazer isso, eu entrego esse dom. Esse aqui vai fazer aquilo, eu entrego esse dom. Esse aqui vai fazer aquilo outro, eu entrego esse dom. Mas o mesmo Espírito que está nesse é o mesmo Espírito que está nesse, é o mesmo Espírito que está nesse. Amém, meus irmãos? Você consegue captar essa ideia? Então, o que eu quero passar para vocês aqui hoje nessa live é você ter discernimento não das funções expostas, mas do espírito oculto. Vou repetir. Você ter discernimento não das funções opostas e visíveis, o que as pessoas estão fazendo com as mãos, mas ter discernimento do espírito que está oculto e que não está revelado. E quando você olha, sabe, queridos, quando você olha para a igreja de Atos, livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, olha o que a Bíblia diz, que eles tinham tudo em comum. A igreja nessa época era em torno de 3.000 pessoas. A Bíblia diz que eles eram uma só mente e um só coração. Gente, quando estou falando que é uma só mente, ele está falando que eles tinham uma mesma percepção das coisas no tocante à alma. E a alma fala de sentimentos, emoções, vontades. Emoções muitas vezes essas que eram provocadas por, vamos dizer assim, manifestações físicas que produzem sensações emotivas que a nossa alma faz uma leitura que damos o nome de sentimento. Sentimento nada mais é do que a leitura que a nossa mente faz das sensações do nosso corpo. Mas essa igreja tinha tudo em comum. Eles tinham um só sentimento, uma só alma, um só pensamento, uma só vontade. Como que 3.000 pessoas podem querer a mesma coisa, se numa casa com um casal, nem sempre eles querem a mesma coisa? Como? Que milagre é esse? Simples. Vou te dizer, porque eles poderiam ter nascido em casas diferentes, nascido em famílias diferentes, serem criados em contextos diferentes, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, um só Espírito governava sobre todos. Então o governo do Espírito Santo sobre a alma de todos faziam com que eles tivessem um só pensamento, um só sentimento, uma só emoção, porque eles tinham um só espírito. No campo da alma eles eram diferentes, mas no espírito, por habitarem neles um só espírito, fazia com que o sentimento, com que a alma deles tivessem essa unidade. Então qual que deve ser a preocupação de uma congregação, de uma igreja local? Qual deve ser a preocupação de um lar, de uma família? Lutar, fazer todo o esforço para manter um só espírito no lugar. Um só espírito, irmãos. Então não entre em crise
por achar que as pessoas têm que fazer as coisas que você faz, porque não existe uniformidade. Não existe uniformidade de funções, uniformidade de obras. Mas nós temos que lutar para que haja uma unicidade de espírito. Um só espírito no lar, um só espírito na igreja, todos bebendo da mesma fonte espiritual. E o fato de todos estarem indo na mesma fonte, quando o evangelista vai evangelizar, ele evangeliza baseado no mesmo espírito. Quando que o mestre vai ensinar, quando o mestre ensina, ele está ensinando no mesmo espírito. Quando o profeta profetiza, ele está profetizando no mesmo espírito. Quando o pastor pastoreia, está pastoreando no mesmo espírito. Você está entendendo? Quando aquele irmão que tem a palavra da sabedoria, vai liberar, está liberando a palavra da sabedoria com base no mesmo espírito. O pai está exercendo paternidade no mesmo espírito, a mãe exercendo maternidade no mesmo espírito. Os filhos exercendo obediência no mesmo espírito. Você está entendendo aonde está realmente o foco? O foco está ligado com a conservação de uma unidade. Não simplesmente uma idealização de que eu serei feliz quando as pessoas forem do meu jeito. Eu serei feliz quando as pessoas fizerem as coisas da forma que eu acho que tem que ser feita. Isso é ilusão e você vai morrer frustrado se você tiver esse pensamento. O que eu preciso entender é que no meu lar, por mais que a minha esposa seja diferente de mim e eu diferente dela, até aí está tudo normal. O anormal é quando um espírito diferente atua. Um espírito atuando em mim, outro espírito nela, outro nos filhos. Opa, aí já tem problema. Para encerrar, a Bíblia diz no livro de Êxodo ou Números, não me lembro, que certa vez Deus foi fazer um alinhamento no meio da nação de Israel. E o Senhor falou para Moisés reunir os príncipes da congregação. E Deus falou assim: Moisés, eu tirarei do espírito que há em ti e colocarei sobre eles. Por que Deus não falou, eu vou tirar do meu espírito e vou derramar sobre eles? Por que Deus falou, vou tirar do espírito que há em você, Moisés, e vou derramar sobre eles? Simples, meus irmãos. Porque Deus não aceita dois espíritos num lugar. Deus não aceita. Todo lugar que tem mais de um espírito é macumba. Todo lugar que tem mais de um espírito é macumba. Se macumba fosse bom, não chamava macumba, chamava boa cumba. Amém, gente? Certo? Entendeu? Estamos falando de dons e ministérios. E para você ter um ministério frutífero, você vai precisar entender sobre unidade de espírito. Ok? Estamos encerrando mais uma live. Eu quero pedir para vocês, vai lá no nosso canal do YouTube, curte o nosso canal. Essas lives vão estar disponíveis futuramente para você também. Lá tem mais conteúdo sobre esse tema, mais conteúdo sobre esse assunto. E eu tenho certeza que vai edificar você. E até o final de maio tem muitas verdades para serem liberadas aqui sobre esse tema. Tá bom? Gente, grande abraço. Deus abençoe vocês. Espero vocês amanhã. Perdão, encerrando com um problema na garganta. Mas espero vocês amanhã, ao meio-dia, aqui novamente no nome de Jesus. Forte abraço a todos, gente. Deus abençoe. Graça e paz.